Alô? Alô, alô. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o
encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não, eu coloquei assim, mas você pode mudar. Dependendo da palavra que você quer. Você já conhece a Swift? A Swift é única. E eu vou te mostrar por quê. São mais de 4... Bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse
Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar. Vigia e ora um coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã, e sem cessar, vigia
vigiai e orai, e sem cessar, vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, podemos sempre te louvar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês aí na sua casa. E como é bom estar na escola dominical, não é verdade? Aprender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Se você estiver aí com a sua Bíblia pertinho, se não busca, nós vamos ler João 14, do 15 ao 21. Diz assim, João 14, do 15 ao 21. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês os conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Como é bom a gente poder e sentir o amor do nosso Deus, não é verdade? Que essa manhã você possa deixar o Espírito Santo falar no seu coração. Seja sensível à voz dele. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigada, Pai, por cada um que está em suas casas ouvindo a sua mensagem, ó Pai. Que nós possamos nos abrir completamente, ó Pai, estar sensível ao Teu Espírito Santo, Senhor, e sentir aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de estar sempre em Tua casa, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós temos o Teu amor para conosco, ó Pai. E que por mais que nós passamos por momentos difíceis no decorrer da semana, o Senhor está nos amparando. O Senhor conhece o nosso íntimo, o mais profundo dos nossos sentimentos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja consolando a cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo esteja soprando, ó Pai, o Teu renovo espiritual nas nossas vidas, ó Pai. Abençoe, ó Pai, a vida do presbítero Ideraldo, que passará a mensagem, ó Pai, aos nossos corações. E que nós possamos estar abertos a entender a Tua palavra, Pai. A mensagem que o Senhor quer para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos passar agora para o momento de louvor. Na primeira música, vem Esta é a Hora da Adoração. Bem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.
dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Fico feliz. Fico feliz em ver em tua casa, erguer minhas mãos e cantar aleluia. Fico feliz em ver em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em ver em tua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em ver em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Para sempre, para sempre. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu venho te agradecer com todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é. Eu venho te agradecer por todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Bom dia, nós saudamos a todos que estão nos assistindo nesse instante com a paz do Senhor, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos preparou. E nós temos mais uma vez, estamos aí para estudarmos a palavra do nosso Deus. E nessa manhã eu gostaria de meditar um texto da palavra de Deus que se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 37, a partir do verso 3 ao verso de número 11. Gênesis, capítulo 37, verso 3 ao verso de número 11.
Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Te louvamos que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que cuida das nossas vidas, ó Pai. E mais uma vez, Senhor, nesse dia, Senhor, nesta manhã, Pai, temos a oportunidade de ler a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abrindo os nossos olhos, possamos abrir também os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, para que possamos, ó Deus, extrair o máximo, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Algo que pode mudar as nossas vidas, que pode transformar, Senhor, o nosso dia a dia, Senhor. Nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. No dia de ontem, faleceu um grande escritor. E lendo alguns textos desse escritor, né, tive assim um momento de estar refletindo sobre algo que ele colocou, algo que ele escreveu, e tinha algo muito profundo. Ele fazia uma meditação sobre a vida de José. E olhando para as nossas vidas, olhando para o nosso cotidiano, olhando para as nossas lutas, olhando para as nossas crises, olhando para a nossa caminhada, para a nossa jornada no nosso dia a dia. E é comum, é natural, que nós vivemos a nossa vida, as nossas vidas, olhando sempre para frente. Isso é normal, e somos até convidados a fazer dessa forma, sempre focando a nossa frente, sempre focando o nosso futuro. Mas para entender a nossa vida, nós precisamos também olhar para trás, olhar o que ficou para trás. À medida que vivemos dia após dia, a nossa vida, ela pode parecer, e às vezes, né, é algo muito real, né, que todos os acontecimentos, todos os fatos, eles muitas vezes nos parecem como uma sequência sem sentido e acontecimentos aleatórios que vão acontecendo no nosso dia a dia. A maioria das coisas que nós vivemos no nosso cotidiano, aquilo que nos acontece a cada momento, a cada dia, são coisas que nós não programamos, são acontecimentos inesperados. Muitas vezes nós esquecemos de algo importante que teríamos que ter feito e não fizemos. Muitas vezes falamos, colocamos palavras, né, mal colocadas, e que muitas vezes ofendemos uma pessoa, né? Muitas vezes perdemos oportunidades. Ainda assim, olhando para trás, tudo o que ocorreu, tudo o que acontece nas nossas vidas, elas começam a fazer sentido. As oportunidades que perdemos, que deixamos de abraçar, nos leva a uma oportunidade ainda melhor. A vergonha que muitas vezes sentimos
com o nosso comentário ofensivo a uma pessoa, mesmo que esse comentário não seja intencional, ele nos leva a ser mais cuidadosos com as nossas palavras, né? Com aquilo que nós proferimos, com aquilo que nós falamos a outras pessoas. Os nossos fracassos, as nossas frustrações, vistas, né, em um retrocesso, olhando lá para trás, né, nós vamos perceber que foram experiências que nos trouxeram um aprendizado muito mais profundo para as nossas vidas. Embora vivemos toda a nossa vida voltada para o futuro, mas nós só vamos entender a nossa vida quando aquilo que aconteceu, aquilo que vivenciamos, aquilo que nós experimentamos já se tornou um passado nas nossas vidas. E nenhum lugar é estabelecido de forma tão clara e tão objetiva como na vida de José, o personagem do qual nós acabamos de ler um texto, né? Alguém que teve um passado, alguém que teve suas experiências amargas no seu passado, mas que conseguiu transformar todo o seu futuro. Ao olharmos para José, nós encontramos algumas coisas extraordinárias e especiais na vida dele. Primeiro era o amor do seu pai para com ele. Lá em Gênesis, que nós acabamos de ler, no capítulo 37, no verso 3, diz o texto: Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Mas esse amor de Jacó para com José, né, podemos dizer que foi a ruína para a sua vida. Esse amor que estava presente na sua vida, o amor de seu pai, a sua preferência por José, acabou sendo a sua ruína, a ruína de José. Porque o texto nos diz, né, que seus irmãos começaram a odiá-lo. O verso 4 do capítulo 37 diz: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava, mais do que a todos eles odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. E aí as experiências vão continuando, até o momento em que José tem o seu primeiro sonho, e ele conta aos seus irmãos. Quando ele contou o seu sonho, a atitude dos irmãos foi de odiá-lo ainda mais. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Então, o sonho que mostrava José liderando como líder da sua casa, líder da sua família, líder ali do seu povo, causava ciúmes na vida dos irmãos. E eles então o odiavam cada vez mais, né? Já tinha preferência do pai, e também agora sonhava que seria o líder na sua casa, seria o líder do seu povo. Mas ele sonhou novamente, e dessa vez ele conta ao seu pai o seu sonho. Seu segundo sonho ofendeu até mesmo o seu pai. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Mais tarde, quando ele foi ver seus irmãos cuidando dos rebanhos, eles primeiro conspiraram para matá-lo e por fim venderam-no como escravo. Os ciúmes
os levaram a conspirarem contra José, contra o seu irmão. Primeiro, tiveram a ideia de matá-lo, mas depois resolveram vendê-lo como escravo para mercadores que estavam passando naquela região. E ele então foi levado para o Egito. E chegando no Egito, como escravo, que foi vendido, foi trabalhar na casa de Potifar, um homem rico, um homem de prestígio, poderoso ali no Egito, e ele ali usufruía de todo o conforto que a casa de Potifar possuía, como empregado, mesmo que escravo, mas também se beneficiava do conforto da casa do Potifar. Mas um acontecimento ali vai mudar a história dele, né? Nós vemos que José, o texto diz, né, que era um homem belo, talvez um homem sedutor, pela sua aparência, pela sua forma física. Mas a patroa, né, ali a mulher do Potifar, se encantou por José e investiu contra ele na tentativa de seduzi-lo. E ele ali então recusa esses avanços, né? Recusa esse assédio, e ela, ficando numa situação de desilusão, né? Ela acaba o acusando de tentativa de estupro. E dessa forma, então, ele perde a confiança no seu patrão e ele é preso, ele é enviado para a prisão, sem que tivesse nenhuma chance de poder, né, provar a sua inocência. E ali, naquela prisão, abandonado, para ele parecia que as coisas tinham acabado. Parece que ele tinha chegado no fundo do poço. Não havia um lugar mais baixo para ele cair. Vamos lembrar, né, que seus irmãos o lançaram num poço, ele foi vendido. Chegando ao Egito, né, teve uma chance de trabalhar numa casa abastada. Ali, então, ele passa por esse problema sério ali, né, com a patroa, né, com a esposa de Potifar, e ali, então, ele é jogado, né, na prisão, ele é colocado na prisão. E ali ele não pode se defender, ele não tem como provar que houve uma grande armação para a vida dele, né? Que na verdade a sua prisão foi em decorrência da negação às investidas e sedução da mulher do Potifar. Mas aí, mesmo ali na prisão, vem algo inesperado, vem algo que ele não contava, vem algo, né, que ele não tinha planejado. De repente surge ali um raio de esperança. Quando ele está junto com um companheiro de prisão, alguém que foi um copeiro, funcionário direto do faraó, que também estava na prisão, e ele ali com seu sonho, ele previu sua libertação e o retorno daquele copeiro ao seu antigo emprego no palácio do faraó. E aquele sonho se concretizou, né? Aquela profecia de José se concretizou. E assim aconteceu, e aquele homem foi novamente chamado, convocado ao seu antigo emprego lá no palácio do faraó. Mas José pediu a esse copeiro apenas uma coisa. Fez um único pedido a esse homem. Ele disse: só vou pedir alguma coisa em troca. Lembre-se de mim quando estiver bem com você. Por favor, seja gentil. Mencione-me ao faraó e tire-me deste lugar, pois fui tirado à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para merecer ser colocado nessa cova. É o único pedido dele. Você vai retornar, mas lembre-se de mim. Seja gentil.
Mencione o que aconteceu comigo, conte o que aconteceu comigo. Eu não estou aqui porque eu quis, eu fui tirado da terra dos meus pais, eu fui vendido como escravo. E ali trabalhando, armaram contra mim numa acusação falsa de estupro, de tentativa de estupro. Lembre-se de mim, fale de mim, interceda por mim, para que eu possa ser libertado desse local. Mas o que José não contava, que foi mais um golpe muito duro, vamos dizer duríssimo do destino, é que o copeiro esqueceu-se de José. Ele não se lembrava mais de José. Ele o esqueceu. Aquilo que ele tinha pedido não ia se concretizar. Porque aquele homem, depois de ter assumido novamente seu cargo, ele esqueceu do seu companheiro de prisão. Ele não se lembrou do pedido que havia sido feito a ele. Aparentemente, aquela era a sua tábua de salvação. Aparentemente, aquela era a sua única saída, a sua única chance de escapar daquela prisão. E agora, a sua liberdade estava perdida. Com quem ele contava, se esqueceu da promessa que tinha feito a ele. Se esqueceu do pedido que ele tinha recebido de José. José, aquele garoto, aquele adolescente, o filho amado de Jacó, que se vestia com um manto magnífico, né? Cheio de cores, que é o manto que Jacó mandou tecer para ele, tornou-se José. Agora, não mais o querido, mas o prisioneiro sem esperança. O prisioneiro que não tinha mais a esperança de sair em liberdade. É uma história terrível, mas mostra também o lado humano de José. José, por ele ter sido o filho mais amado, o filho que Jacó mais se dedicava, que Jacó talvez mais se orgulhava, também cresceu, trazendo consigo um pouco de arrogância, um pouco de altivez, né? Pela sua posição que ele desfrutava junto dos seus irmãos ali na sua casa. E passo a passo, isso foi levando ele, né, para as mãos dos seus inimigos. Primeiro dos irmãos, depois ali no Egito, né, com toda aquela armação, né? Mas cada coisa boa que acontecia com ele acabava sendo um prelúdio. Anunciava algo terrível, um infortúnio que viria novamente. Coisas que ele não planejava. Quando parece que as coisas iam se resolvendo, as coisas pioravam na vida dele. E assim ele passou ali na prisão 2 anos. 2 anos, preso. Ali ele perdeu esses 2 anos da sua vida, naquela prisão. Mas após esses 2 anos, as coisas começam a mudar. Acontece uma grande virada na sua vida. Foram 2 anos, talvez para quem está na prisão ali, né? Longos dias, intermináveis, de sofrimento, perdendo toda a sua esperança. O faraó, depois nós conhecemos os seus sonhos, as interpretações que ele teve, né, dos períodos de fome, e como aí os seus sonhos, né, mudou a história do Egito, né? Quando o Egito, então, ele, sabendo dos períodos que viriam, né, de escassez, de fome, por causa dos sonhos que ele teve ali naquela prisão, fez com que o Egito se preparasse, né, estocando alimentos, né, para enfrentar depois os tempos difíceis que viriam, né? Mudou a história dele, mudou a vida dele. O faraó o torna vice-rei sobre o Egito.
Olha que no primeiro momento ele estava na casa de um homem rico e importante, Potifar. E agora é o próprio Faraó que o torna vice-rei sobre o Egito. Poderíamos dizer que ele, né, ele assumiu um cargo de ministro da economia do Egito. E quem era o Egito nessa época? Era o maior império do mundo antigo. Era o maior império. E José torna-se vice-rei, torna-se ministro da economia do antigo Egito. E aí, né, começam as mudanças, né? Ele começa a transferir para José algo que lhe dê a devida importância do cargo, né? Se a gente vê lá atrás aquela criança jogada num poço, vendida como escravo, depois trabalhando como escravo na casa de Potifar, depois jogado na prisão, aí começa a virada na sua vida. E o Faraó, ele começa, né, a mudar a história de vida de José. E ele começa primeiramente por coisas ali, né, materiais. Ele dá a ele o seu anel de sinete. Ele vestiu-o com mantos reais e uma corrente de ouro. E o fez desfilar em uma carruagem para a aclamação da multidão. Com apenas 30 anos, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo. Olha só como a vida dele muda, a virada que acontece na vida dele. Você pode conferir isso lá em Gênesis, no capítulo 41, né? Essa mudança que começa por joias, por roupas, por lugar de destaque, né? Porque o rei o faz desfilar numa carruagem perante toda a multidão. E quando ele passava, né, as pessoas o aclamavam. Era alguém com apenas 30 anos que se transforma no segundo homem mais importante do Egito. Do poço mais baixo, da cova mais profunda, ele subiu a alturas imagináveis. Mudou completamente a vida dele. Ele passou de escravo, prisioneiro, a herói. E tudo isso numa única noite. 2 anos de prisão. Mas na noite que ele teve o sonho, que transformou a realidade do Egito, que transformou a sua vida, em apenas uma noite, mudou a história da sua vida. De prisioneiro para herói. Isso traz-nos, né, a uma reflexão das nossas vidas. Olhando para cada um de nós, para as nossas histórias de vida. Cada um de nós somos únicos. Cada um de nós temos as nossas próprias histórias. Hoje, na situação que nós vemos as pessoas, os profetas, né, do nosso tempo, dizer que a condição humana, ela é trágica. Faz parte da vida humana a tragédia. A vida do ser humano, ela é trágica. Mas se a gente olhar para a vida de José, a gente não vai concordar com isso. Que a tragédia, ela não é inerente ao ser humano. Aí nós temos alguma coisa que nos é apresentada, e nós temos 2 civilizações no mundo antigo que influenciaram o pensamento ocidental. O primeiro foi da Grécia antiga, a Grécia da antiguidade. Os gregos, eles acreditavam no destino cego. O nosso destino está selado e nada vai mudar o nosso destino. Não há nada que mude o destino. Aquilo que foi projetado para a sua vida vai acontecer. Não importa o que você faça. Não importa que atitude você tome. Nada pode mudar
a sua vida. Nada pode mudar a sua história. O que você tem que fazer é se conformar com a vida que você leva, com a vida que você tem. Porque isso é o seu destino. Isso está escrito na sua vida e nada pode mudar. Eles pensavam que os deuses gregos, eram hostis, eram ruins. E na melhor das hipóteses, eles eram indiferentes ao que acontece com o ser humano. Eles não se preocupam com o ser humano. Eles são indiferentes. Tudo que vai acontecer já está decretado. Nada pode ser mudado. E uma vez que nada podia ser mudado, não tenho como evitar as tragédias na minha vida, não tenho como evitar o sofrimento, a dor na minha vida, eu tenho que me conformar. Eu tenho que aceitar. Mas em contrapartida, a palavra de Deus nos ensina completamente diferente. Traziam ensinamentos diferentes. Traz ensinamentos diferentes. E sempre trará esses ensinamentos diferentes. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus, Ele está conosco sempre. Não importa as circunstâncias da vida. Não importa o momento que nós estamos vivendo. Não importa as dores que nós estamos passando. Não importa o sofrimento que nós estamos enfrentando. Deus está presente em todo o tempo. Deus não nos deixou a própria sorte. Deus não está indiferente àquilo que acontece nas nossas vidas. Às vezes, olhando para a nossa vida, olhando para as nossas lutas, olhando para as nossas crises, nós nos sentimos como que perdidos. Mas como José, nós vamos descobrir que mesmo nas tragédias, que mesmo nas crises, que mesmo no sofrimento, Deus tem guiado os nossos passos o tempo todo. Deus está presente o tempo todo. Não importa as circunstâncias, não importa as lutas, não importa as crises, não importa as dores, Deus está conosco o tempo todo. E Deus é que guia os nossos passos. Se fazermos uma análise do perfil psicológico, né, de caráter de José, nós vamos descobrir também ele como um homem comum. Um homem que também tinha suas falhas de caráter. O texto diz, né, se a gente vai descobrir isso lá desde o seu início, por isso que ele também levanta, né, o ódio, o ressentimento dos seus irmãos ali, né, porque ele era alguém muito vaidoso quanto à sua aparência. Ele se achava um cara muito bonito. Ele se achava um cara top. Ele achava que era um cara escolhido, porque ele era mais bonito do que outras pessoas. Houve um desvio muito forte, né? Porque ele, num certo momento, né? Ele faz lá uma fofoca, né? Ele trouxe relatórios maldosos a seu pai sobre os seus irmãos. Ele contou alguns podres dos seus irmãos, né? Ele fez intriga também ali na família. E por esse seu, né, orgulho da sua forma física, né, da sua aparência, né, o seu narcisismo, ele levou diretamente os avanços da esposa de Potifar. Né? Não podemos dizer, né, que ele era completamente inocente. Ele se gabava da sua aparência. Ele se gabava da sua beleza. Ele se gabava do seu porte físico. E trabalhando ali naquela casa, né, expondo os seus atributos físicos, né, ele acabou que indiretamente, né, inconscientemente, despertando
desejos na mulher de Potifar, que avançou contra ele, né? Uma que ele era empregado, ele era escravo. Mas ele recusou. E isso levou, né, àquela atitude de mulher ressentida, né? De mulher magoada, né? Ah, é? O seu boleto vai chegar, né? Vou mandar o boleto, vou mandar a sua conta. E vai lá e o acusa de falsa tentativa de estupro. E ali então ele é preso e jogado naquela prisão. Mas a história trágica, né, lá desde o início, ser jogado num poço, ser vendido e tudo que aconteceu com ele, né, não fez ali uma tragédia grega. Não vamos dizer assim, é uma tragédia grega, esse é o destino dele. Está escrito que ia acontecer tudo isso com ele. Lá no final do livro, quando vai narrar a sua morte, lá no capítulo final de Gênesis, o que vai dizer sobre ele, né, não é algo de alguém que era vaidoso, alguém que fazia um pouco de mexerico, né, com seu pai, ele sobre seus irmãos. Não era alguém mais muito preocupado, né, com seu narcisismo, né, ali com o seu corpo, né, com a sua forma física, né? Mas alguém que mudou. Alguém que se tornou um ser humano totalmente diferente. Que teve a capacidade de perdoar os seus irmãos por aquilo que fizeram com ele. Pelo crime que cometeram contra ele. Ele foi capaz de perdoar. Ele poderia se vingar. Né? Ele poderia se vingar. Falar, agora vocês vão pagar pelo que me fizeram. Mas ele não tomou essa atitude. Ele perdoou. Ele sarou, ele curou o seu coração. E sarou, curou também o coração dos seus irmãos, né? Que no primeiro momento achavam que aquele perdão não era verdadeiro. Que era só para agradar o pai, que era bem velhinho, quando chegaram lá no Egito, a sua família fugindo da fome. E os irmãos disseram, quando o pai morrer, a vingança vai chegar. Mas o pai morreu e ele continuou no seu propósito de perdão aos seus irmãos. Foi um homem que salvou uma região inteira da fome e da inanição. Ele salvou pelo seu sonho, né? O Egito pôde estocar alimentos, que saciou a fome dos habitantes do Egito, e ainda pôde vender o excesso desse alimento às outras nações ao redor, que ajudou a salvar toda aquela região da fome. É difícil a gente entender a nossa vida. Porque a nossa vida ela tem um intervalo entre o passado e entre o futuro. E esse intervalo chama-se presente. E é difícil a gente entender. Nós estamos seguindo, não sabemos aquilo que nos espera lá na frente. Lembrem, José teve sua vida transformada aos 30 anos. Quando ele tinha 29 anos, antes de completar os 30, que foi o período que mudou sua vida, ele teria razão para analisar sua vida, para pensar e dizer, chegar a uma conclusão. A minha vida é um fracasso irreparável. Eu sou um fracassado. E não há nada que vai remediar a minha vida. Eu sou alguém que foi odiado pelos meus próprios irmãos. Eu sou alguém que foi criticado pelo meu próprio pai. Eu fui alguém que foi vendido como escravo. Eu fui alguém que foi preso injustamente, acusado de um ato que eu não pratiquei.
E eu sou alguém que sem nenhuma chance de liberdade. Isso aos 29 anos. Quando ele completa 30, é quando ele tem um sonho na prisão, que toda a sua vida muda. Esse é o passado dele. Esse é o passado. Isso é o que aconteceu na vida dele. Esses são os acontecimentos da vida dele, o que ele viveu. Mas aí vem a segunda parte da vida dele. Vem o José, após completar 30 anos. A segunda metade da sua história vai mostrar que José não era esse fracassado. Vai mostrar que esse José não era, alguém frustrado. Não era alguém que tinha perdido qualquer chance de mudar a sua história e de mudar a sua vida. A partir daí, a sua vida se tornou uma história de sucesso sem precedentes. Não apenas política, porque ele se transformou como vice-rei, ministro da economia. Não materialmente. Passou a ganhar muito bem por isso, Passou a viver num palácio. De escravo, passou a ser senhor. Passou a ter um padrão de vida muito elevado. Mas a mudança também ocorreu dentro do coração dele. Houve uma mudança moral, ética e também espiritual, principalmente espiritual. Porque ele começou a ver os propósitos de Deus na vida dele. E se você ler os capítulos anteriores, ali, desde o início, de Gênesis 1, vai ser a primeira pessoa na história a ter o seu registrado o seu ato de perdão. Alguém que perdoou. É o primeiro registro de alguém que perdoou. Que teve a atitude de perdoar. Foi José. Ao salvar a região da fome, ele se tornou o primeiro em quem a promessa feita a Abraão se cumpriu. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa foi feita a Abraão. Foi reafirmada a Isaac. Foi reafirmada a Jacó. Mas agora essa promessa se torna realidade. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagina cada família do Egito que tinha comida na sua mesa por causa de José. Imagina cada morador de países, de reinos vizinhos do Egito que tinha comida na sua mesa. Seus filhos não morreriam de fome. Era por causa de José. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Volta lá. Vamos ver o José preso lá no Egito. Escravizado, preso por uma acusação falsa. Ninguém poderia olhar para a vida dele, olhar para aquele homem. Ninguém poderia prever como a sua história terminaria. A grande virada da sua vida, o evento que transformou, que mudou a sua vida, era algo totalmente improvável. Ninguém poderia ter previsto aquilo que aconteceu com ele. Ninguém. Mas tudo isso mudou tudo. Não apenas para ele, mas para um grande número de pessoas e para o curso final da história do povo de Israel. A mão de Deus estava trabalhando. A mão de Deus estava operando. Mesmo quando José se sentiu abandonado por todas as pessoas que ele havia encontrado durante toda a sua vida.
abandonado pelos irmãos, vendido como escravo, abandonado no cárcere, abandonado por aquele que ele, pelo copeiro, né? Que tinha prometido para ele que falaria dele para o faraó, para tentar libertar, para interceder junto a ele, para que sua causa fosse revista, né? Para que sua condenação fosse revista. Todas as pessoas o haviam abandonado. Mas a mão de Deus não. Deus estava junto, Deus estava presente, Deus estava junto. É o Deus que estava lá na cova, quando os irmãos jogaram. Era o Deus que estava com ele lá na casa de Potifar. Era o Deus que estava com ele na prisão. Deus jamais o havia abandonado. Queremos fazer uma aplicação nas nossas vidas. Nós somos ensinados, nós vivemos a vida olhando para frente. Nós somos condicionados a olhar para frente sempre. Mas nós só vamos ver a mão de Deus sobre as nossas vidas quando nós olhamos para trás. É só quando a gente olha e vê aquilo que Deus fez, as libertações, as bênçãos, a ação de Deus, nós só vamos ver quando nós olhamos para trás. Para aquilo que ficou para trás. Aquilo que nós deixamos para trás. Êxodo 33, 23. Uma palavra de Deus para Moisés diz: você verá as minhas costas. Sabe o que significa? Que você só vai ver Deus quando você olha para trás. Quando você olha lá para trás e você vê aquilo que Deus fez na sua vida, aí você começa a enxergar Deus. Porque nós somos condicionados a olhar para frente e para muitos o futuro é incerto, o amanhã é incerto. Ninguém planeja. As tragédias vão acontecendo, as más notícias vão chegando, né? Mas nós olhamos para trás, nós vamos ver Deus nos caminhando junto conosco, nos ajudando a caminhar, a atravessar o pântano da vida, os perigos que nós temos nas estradas, né? Lembrando do Talmud, quando diz que todas as estradas são perigosas, né? Qualquer rumo que você toma na vida, você corre risco. Você corre perigo. A ideia transformadora na vida de José é: o desespero nunca se justifica. Nada justifica o desespero nas nossas vidas. Não há nada. Mesmo que a vida, a nossa vida, seja marcada por infortúnios, muitas vezes que quando a nossa vida está dilacerada pela dor, mesmo quando as chances de felicidade parecem perdidas para sempre, ainda há esperança. Ainda existe solução. Se esse capítulo da sua vida foi marcado pela dor, pelo sofrimento, pelo abandono, o próximo capítulo pode ser marcado por uma vida cheia de bênçãos. Não está escrito que você vai sofrer para sempre. Não está escrito em nenhum momento que essa dor vai perdurar durante toda a sua existência. A tristeza, a dor, o sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O raiar de um novo dia, o raiar de uma nova etapa, traz-nos a esperança de mudança. Há uma frase escrita num livro muito interessante que diz: surpreso pela alegria. De repente você se acostumou com tanta tristeza, e de repente a alegria ela vai acontecer, e você vai se surpreender pela alegria, pela mudança, pela transformação. Cada coisa ruim
que aconteceu comigo, que aconteceu com você, até agora, que enfrentamos, que vivenciamos, pode ser o prelúdio que anuncia coisas boas, coisas que vão acontecer. Porque o sofrimento, a crise, as frustrações, elas nos fortaleceram. E elas nos deram coragem. Elas foram a mola propulsora que nos levou para frente. E que faz com que nós sobrevivemos a cada dia. E é isso que nós aprendemos com a história de José. Visto através dos olhos da fé. Não os olhos humanos, os olhos da fé. A maldição de hoje pode ser o início da bênção de amanhã. E isso é que pode mudar a nossa vida. Essa é uma ideia de mudança de vida. Vista através dos olhos da fé. A dor, o sofrimento, os fracassos de hoje, do qual nós temos chamado muitas vezes de maldição, pode ser o início da bênção de amanhã. A mudança está naquilo que nós focamos. Se nós olharmos para as situações, olharmos para as pessoas, certamente nós vamos nos frustrar. Porque os profetas do negativismo estão presentes, né? Palavras que trazem, né, negativismo para a sua vida, que não nos trazem coragem, incentivo, mas muitas vezes, não, olha, essa é a vontade de Deus, né? Essa é o que Deus tem preparado para a sua vida, aceite como a vontade de Deus, né? Sabemos que não, que Deus muda a história. Assim como Deus mudou a história de José, Ele pode mudar a minha história, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a nossa história. Basta que nós olhemos para trás. E como o hino diz, quantas bênçãos, quantas são. Olha lá para trás, quantas bênçãos nós recebemos do nosso Deus. Mas só vamos perceber isso quando nós olharmos para trás. Aí nós vamos dizer, olha quanto Deus já fez. E olha quanto Deus ainda pode e vai fazer nas nossas vidas. Precisamos crer que essa história de mudança de vida de José pode ser também a nossa história. Muitos lutam, muitos que estão na igreja há tanto tempo, lá no íntimo do seu coração ainda tem as suas lutas, tem suas desilusões, tem suas frustrações, tem seus fracassos, e que se acostumaram com essa vida, sem esperança. Saiba que para Deus não tem o tempo certo, é o tempo dele, é o tempo da virada, quando nós podemos crer que Ele pode modificar todas as coisas. E lembrando, Deus não está ausente, Deus está presente, Deus está caminhando junto conosco a cada momento das nossas vidas. Que essa história da vida de José possa ser a nossa história. Que também tenhamos esse momento de virada, de transformação nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela bondade e pela misericórdia do Senhor, ó Pai. Ó Deus, quando nós temos a oportunidade de olharmos para a Tua palavra, Senhor, e vermos aquilo que o Senhor fez na história, Senhor, de grandes heróis, ó Pai, da Bíblia, Senhor. Pessoas, seres humanos, como nós, ó Pai. Sujeitos, Senhor, a erros, sujeitos às frustrações, sujeitos ao fracasso, ó Pai, que também tiveram, Senhor, nas suas vidas, Senhor, momentos, Senhor, onde a desesperança bateu a porta, Senhor, das suas vidas, ó Pai. Mas que o Senhor mudou, Senhor, a vida dessas pessoas, ó Pai. Que o Senhor transformou a vida dessas pessoas, ó Pai. Mostrando que o Senhor é um Deus que está sempre conosco. Um Deus que não nos abandona. Um Deus que está sempre presente. Um Deus que está sempre junto, ó Pai. Por isso, ó Deus, nesse instante, ó Pai, que o Senhor alcance, Senhor, os corações, ó Pai. Aquelas pessoas, Senhor, aqueles irmãos, ó Pai,
que muitas vezes têm lutado, Senhor, dentro dos seus corações, ó Pai, com as suas lutas, ó Pai, com os seus fracassos e com suas frustrações, ó Pai. Já se acostumaram, Senhor, a viver desta forma, ó Pai, porque não vem mais esperança, Senhor. Não veio, ó Deus, a luz, Senhor, no fundo do fundo do túnel, ó Pai. Que se acostumaram, Senhor, a simplesmente, ó Deus, a vivenciar, ó Pai. Ó Deus, esses momentos tão difíceis, ó Pai. Que o Senhor traga luz e esperança a essas pessoas, ó Pai. Assim como o Senhor, ó Pai, 2 vezes, Senhor, tirou, ó Pai, José, Senhor, daquela cova, Pai. O Senhor possa tirar vidas que estão presas, ó Deus. Muitas vezes no passado, Senhor. Muitas vezes nas frustrações, ó Pai. Muitas vezes nos traumas, ó Pai. E que tem impedido, Senhor, de viver a plenitude da alegria e do contentamento, Senhor. A vida abundante e radiante prometida, Senhor, por Jesus, ó Pai. Que possamos vivenciá-la hoje, ó Pai. Ó Deus, desatando todas as amarras, Senhor, tudo aquilo que nos prende, Senhor, quebrando todos os grilhões e todas as correntes, Senhor, que nos tornam prisioneiros, Senhor, de nós mesmos, Senhor, das nossas experiências negativas e das nossas frustrações, ó Pai. E nos exalte, ó Pai, assim como o Senhor fez, ó Pai, com a vida de José, Pai. Dá-nos novamente a alegria da salvação, Pai. A alegria da restauração, Senhor. A alegria de vivermos uma vida plena e completa na Tua presença, Pai. Derrama a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa. E hoje, o dia do Senhor, começamos aqui na escola dominical, mas é um dia totalmente dedicado ao Senhor, dedicado às nossas famílias, a usufruirmos das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E novamente, às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial e online. Então, nós convidamos os irmãos que puderem estar, né, respeitando aí a capacidade, né, da igreja, acolher as pessoas nesse momento de pandemia. Que você, se você não puder estar no templo, mas que você esteja online, em comunhão com a igreja. Que Deus abençoe o dia de hoje e que os irmãos sintam a presença maravilhosa do Senhor, trazendo libertação, alegria e restauração em nome de Jesus. Amém.